Chegamos aqui no módulo Necessidades e Empatia no contexto dos pedidos. Hoje nós vamos explorar algo fundamental, que é tão fundamental quanto respirar. Isso mesmo, a gente não vive sem isso. São as necessidades. As nossas necessidades, as necessidades dos outros, elas estão na base fundamental para bons pedidos. Elas são de fato aquela pedra ali que sustenta toda a base para que muitas vezes a gente possa ser bem-sucedido, mas que a gente deixa passar desapercebido. Então vamos olhar para isso juntos. Imagine isso. Cada vez que você faz um pedido, você está tentando atender uma necessidade sua. Agora, aqui vai o ponto provocativo. Você consegue reconhecer quais são as suas necessidades neste momento, por exemplo? Você sabia que tudo que a gente faz o tempo todo, desde a hora que a gente nasceu até a hora que a gente vai morrer, é para atender uma necessidade humana nossa? Eu acordo porque eu preciso viver, interagir, aprender. Eu vou tomar um banho porque eu preciso despertar. Eu vou trabalhar porque eu preciso ter significado, eu preciso pagar minhas contas. Tudo que a gente faz o tempo inteiro e também o que a gente não faz é movido pelas nossas necessidades, só que às vezes a gente não se dá conta delas. Reconhecendo suas próprias necessidades é a parte fundamental para daí então poder reconhecer as necessidades do outro. Antes de qualquer coisa, a primeira tarefa é olhar para dentro. O que realmente está por trás do seu pedido? É segurança? É reconhecimento? É pertencimento? Pense em algo que você quer muito. O que isso vai te atender? Para um momento e olha qual ou quais são as necessidades que você está de fato querendo verbalizar com esse pedido. Se você não sabe a resposta, não se preocupe. A maioria das pessoas também não sabe, mas aqui está a virada da chave. Quando você reconhece e comunica as suas necessidades, o impacto dos seus pedidos é 10 vezes ou 100 vezes maior. A gente vai então trabalhar agora na identificação dessas necessidades. Vamos ampliar nosso horizonte, porque pedir não é apenas sobre você querer, não é sobre o que você quer só e simplesmente. É também sobre o que o outro, no contexto que você está, precisa. Quer um exemplo simples, rápido? Imagina um colaborador que não entrega um trabalho no prazo. A necessidade dele pode ser de suporte ou de clareza, mas e a necessidade do líder dele, ou da outra área, ou do negócio? Isso, quando a gente olha, pode ser uma questão que pode tanto gerar deficiência quanto trazer eficiência e resultado. Por exemplo, o negócio tem a necessidade de resultado e de eficiência. Então a gente vai ter que calibrar como é que a gente lida com essas duas coisas. Reconhecer esses diferentes níveis de necessidades transforma completamente a dinâmica como a gente vai fazer o pedido. Sempre dos dois lados tem necessidades interagindo entre si. A gente só não se dava conta, mas agora a gente vai prestar atenção nisso. É aqui que entra a empatia. A empatia não é apenas sentir o que o outro sente, é compreender quais são as necessidades que movem as ações e as reações do outro. Quando você se conecta a essas necessidades, o seu pedido se torna mais convincente, mais humano e vai ser honesto de verdade, mas talvez até a pessoa tenha dificuldade de recusar, porque você está com um pedido que não só atende o que você precisa, mas que também considera o que o outro precisa. Quem não quer alguém que traga para a gente algo que nos beneficie, não é verdade? Você mesmo pode olhar para isso nos exemplos que você passa no teu dia a dia. Vamos olhar aqui para as nossas principais necessidades humanas. E eu já vou começar a citar para vocês que tem um método que chama SIG, e com esse método a gente vai decupar a possibilidade de fazer pedidos muito mais elegantemente. Então, de acordo com esse método que eu vou apresentar parte a parte para vocês, já, aguenta aí, existem necessidades humanas universais, como autonomia, conexão, crescimento, contribuição, significado, consideração. Essas necessidades não são luxo não, gente. Essas necessidades são combustível para a nossa vida. Nós queremos liberdade, queremos sim. Mas também a gente quer pertencer, queremos sim. A gente quer crescer. Óbvio, claro, quem não quer crescer?
mas também queremos descansar. Olha só, quanta coisa ao mesmo tempo. O grande desafio está em equilibrar essas necessidades e entender que elas vão mudando conforme o contexto e conforme o nosso próprio desenvolvimento em relação com o mundo. Quer uma atividade prática? Vamos juntos? Chegou a hora da gente praticar aqui. Vamos trabalhar com 2 exercícios incríveis agora. Primeiro, o de cenários simulados. Você será apresentado por uma situação fictícia e a tua missão agora é identificar quais são as necessidades subjacentes de cada personagem. Por exemplo, tá preparado? Tá preparada aí? Olha lá, uma gerente pede mais recursos para sua equipe. Qual é a necessidade dela? Para um pouquinho, pensa aí. Será que é autonomia? Será que é suporte? Será que é algo mais profundo? A gente pode perguntar, a gente pode se interessar, demonstrar que a gente considera a necessidade do outro. Se você colocou qualquer uma dessas respostas, você está certa, certo? Porque a gente não tem como adivinhar, a gente pode pressupor, a gente pode ficar curioso, curiosa, mas a gente vai precisar checar para verdadeiramente saber se a gente está caminhando na direção correta. Vamos para um outro cenário? Um líder pede para reduzir a carga horária da equipe porque percebe um aumento no estresse do grupo. Ele pede isso para o líder acima dele ainda. A necessidade principal dele, qual você acha que é? É bem-estar? É sustentabilidade no trabalho? Ou será, de repente, que pode ser bem visto pelo time, ganhar confiança do time? Todas essas hipóteses estão corretas. O que eu quero que vocês percebam com essas cenas é que sempre por trás de todas as situações, algumas necessidades estão evidentemente se apresentando ali. O que a gente vai precisar entender é que cada pessoa no mesmo contexto pode ter necessidades totalmente diferentes. Quer ver mais um caso? Um colaborador solicita acesso a uma nova ferramenta tecnológica para realizar suas tarefas. Qual será a necessidade desse colaborador? Será que ele tem uma necessidade de mais eficiência? Será que ele tem uma necessidade de agilidade? Será que ele tem uma necessidade de reconhecimento, de autonomia? É incrível, mas vocês veem as possibilidades que tem? Vamos mais uma? Um cliente insiste em um desconto maior do que você tinha planejado e ele está alegando ali algumas restrições no orçamento dele. Qual necessidade será que esse cliente pode ter? Será que é uma necessidade de proteção, segurança financeira ou confiança no fornecedor? Você percebe? É incrível, mas qualquer coisa que você vai fazer a partir de agora, você vai se perguntar: qual será que é a minha necessidade nesse contexto? Qual é a necessidade de quem está comigo interagindo ali nesse contexto? Para a gente mergulhar um pouquinho mais, falei para vocês que tinha mais um jogo, a gente tem aqui um quiz interativo. Você vai responder esse quiz para reforçar o teu conhecimento, olhando para essas questões das necessidades. Lembra? Elas são básicas e elas não são aquele querer. As necessidades, elas estão relacionadas aos nossos valores, elas revelam as coisas que são vitais para nós. Então vamos fazer esse quiz para a gente falar um pouquinho e cada resposta pode te ajudar a revelar insights sobre como você interpreta e prioriza as suas necessidades ou não. Vamos juntos para a primeira pergunta. Quando alguém reclama de falta de tempo, qual necessidade está sendo apontada nesse momento? A. Autonomia. B. Suporte. C. Descanso. Qual você acha que é a resposta correta? Pensa. Na minha hipótese, a mais provável aqui seria descanso. Poderia ser uma das outras? Poderia, mas dentro do contexto que eu imaginei fazendo essa pergunta, descanso é uma boa resposta. Vamos pensar em outra agora. Um gerente pede feedback constante sobre a sua performance. Qual a necessidade que você acha que esse gerente tem? De reconhecimento? De crescimento? De conexão? Muitas vezes vocês vão ver que a nossa resposta, e é esse outro aprendizado que eu quero trazer para vocês sobre necessidades, essa resposta conta mais sobre o nosso valor, o que importa para a gente, do que de fato o outro.
A gente está aqui imaginando só uma outra pessoa, mas vocês percebem que quando a gente imagina o outro, a gente se retrata nisso? Eu, no caso aqui, responderia B. O feedback me traria crescimento. E você? Como você responderia isso? Pergunta 3. Um cliente quer garantias antes de fechar um contrato. Qual necessidade você acha que está por trás disso? A. Segurança. B. Confiança. C. Autonomia. Respira e responde. Qual você acha que é? Eu estou aqui elucubrando sobre a possibilidade de segurança. Me parece que esse cliente quer segurança para poder continuar essa negociação e essa parceria juntos. Poderia ser confiança? Sim. Poderia ser autonomia? Sim. Mas seja lá qual for a escolha que você fez, perceba, ela conta sobre o que essa situação mostra que importa para você. Pergunta 4. Uma equipe solicita mais reuniões de alinhamento com a liderança do que já estava agendada. Qual necessidade essa equipe está expressando? Clareza? Pertencimento? Suporte? Se fosse você nesse lugar, qual você responderia? Eu responderia clareza. 5. Uma pessoa recusa ajuda, preferindo resolver o problema sozinha. Que necessidade pode estar guiando essa escolha dessa pessoa nesse momento? Você já fez isso? Eu já fiz. E se for por autonomia? E se for por crescimento? E se for por conexão? Qualquer uma dessas 3 necessidades podem nos mover. Eu, por exemplo, escolheria autonomia porque é uma necessidade que faz mais sentido para mim em situações como essa. Ai, ai, é muito bom praticar com você, não é mesmo? É muito legal a gente poder pensar sobre isso juntos. Vamos continuar aprofundando agora? Você está pronto, de verdade, para descobrir o que realmente move você e as pessoas ao seu redor? Quais são essas necessidades que mais permeiam você? Porque dependendo das fases, tem necessidades que são repetidas no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma necessidade gigantesca de consideração. Isso é um tema importante para mim nas minhas relações. Quando eu falo sobre consideração, eu preciso especificar para quem trabalha ou vive comigo sobre o que é ser considerada dentro do meu espectro de necessidade. Por exemplo, no trabalho, eu costumo falar para as pessoas que quando eu estou envolvida num trabalho, se essa pessoa me ajuda a entrar numa entrega, sabendo o que está acontecendo, tendo informações relevantes e tudo mais, eu consigo dar o melhor de mim porque eu me sinto considerada, eu me sinto incluída, eu me sinto parte dessa situação. E você? Ó, de verdade, aqui não tem como. As nossas necessidades são um poder para a gente trabalhar o nosso desenvolvimento e a nossa expressão no mundo. Gente, falar sobre isso, né, aqui, necessidades, tem o poder de transformar os seus pedidos em conexões genuínas e resultados extraordinários. Nós vamos agora entrar no próximo vídeo no método SIG, que é um método que fala sobre 4 passos para que a gente possa fazer pedidos estrategicamente. Vamos lá.